Oi, meu nome é Kimberly Thompson Jenkins, e esta é a história da minha vida, meu testemunho. Minha infância foi feliz, eu diria, mas fui criada pela minha avó e minha madrinha. Por isso, sempre tive uma alma velha. Minha avó era pastora, e minha madrinha era como uma mãe na igreja. Éramos muito religiosos. Tínhamos culto todos os dias, porque a igreja começou no porão de casa. Posso dizer que comecei minha vida como uma menina cristã. Era um ambiente muito rigoroso. Não podíamos usar calças, joias, maquiagem ou nada do tipo. E claro, como menina crescendo, via essas coisas e queria experimentá-las, mas não podia. Durante minha infância, algumas coisas aconteceram que marcaram minha vida. Lembro-me de ter cerca de 5 anos quando começaram os abusos por parte de vários membros da família. Quando eu ia dormir à noite, era tocada por pessoas diferentes. Na igreja, sempre nos ensinavam que Deus era amor, que Deus era isso e aquilo. Mas eu não conseguia entender. Íamos para a igreja, tínhamos um ótimo momento, e depois voltávamos para casa, onde o ambiente mudava completamente. Às vezes, eu era tocada por 3 pessoas diferentes na mesma noite. Nunca soube como contar para alguém, porque era mais de uma pessoa. Pensava que era minha culpa, que eu tinha feito algo errado. Achava que, se contasse, estaria em apuros. Então, nunca contei. Guardei tudo para mim, acreditando que era minha culpa. Conforme fui crescendo, comecei a me envolver com mais homens. E eles também me tocavam de forma inapropriada. Parecia que, onde quer que eu fosse, o mesmo acontecia. Sentia-me como uma pessoa ruim, que não era boa para ninguém. E eu era tão jovem, ainda nem era adolescente. Por isso queria ficar sozinha, longe das pessoas, porque achava que, se um homem me visse, ele tentaria me tocar. Sempre senti que as pessoas se aproveitavam de mim dessa forma. Essas experiências começaram aos 5 anos, quando lembro dos abusos por parte de familiares. Quero deixar claro que não estou dizendo isso para ferir minha família. Minha mãe ainda está viva, embora ela não estivesse presente durante esses eventos. Não quero magoar ninguém ou fazer com que pensem que foi culpa minha. Não é uma acusação. Estou compartilhando porque vivemos em um mundo onde coisas assim acontecem com mulheres e homens, meninos e meninas. E precisamos saber que não é nossa culpa. Você precisa saber que Deus está com você. Houve muitas noites em que chorei, perguntando a Deus: por que o Senhor me odeia? Por que eu tenho que passar por isso? Por que não conheci meu pai? Por que minha mãe não me criou? Por que outra pessoa está fazendo isso? Tinha tantas perguntas. Mas na religião em que fui criada, nos ensinavam a não questionar a Deus. Diziam que não podíamos ser salvos até nos livrarmos de nossos pecados. E foi aí que fiquei presa. Quando cheguei aos 12 anos, começou minha rebeldia. Sempre ouvia que Deus não ouvia a oração de pecadores, e que só poderíamos nos aproximar dele quando nos livrássemos de todos os pecados. Senão, seríamos considerados hipócritas. Então, decidi que não queria ser uma hipócrita e comecei a viver minha vida do meu jeito. Apesar disso, cresci na igreja e amava a Deus. Cantava nos cultos. Lembro-me de que, aos 7 anos, fui batizada e saí da água falando em línguas. Então, não é que eu não soubesse quem era Deus. Eu sabia, mas ainda era muito jovem para compreendê-lo plenamente. Tudo o que eu sabia vinha do que as pessoas me diziam ou do que eu via que Deus fazia. Quando cheguei aos 12 anos, minha vida começou a desmoronar. Foi nessa idade que tive que ir morar com minha mãe. Eu estava indo para um ambiente completamente novo, e para deixar claro, eu não fui avisada de que iria morar com a minha mãe. Foi algo repentino. Cheguei da escola um dia e me disseram que eu iria viver com ela. Essa transição foi muito difícil para mim, porque tudo o que eu conhecia até então era relacionado ao Senhor, ao amor, ao perdão, aos estudos bíblicos e à igreja. Mesmo com as coisas ruins que aconteceram comigo na infância, eu sabia como deixar isso para trás e seguir em frente. Mas, conforme envelhecemos, fica mais difícil deixar as coisas irem e continuar caminhando. Quando cheguei aos 12 anos, minha vida mudou significativamente. Foi quando começou a desmoronar. Ao morar com minha mãe, fui apresentada à Verdinha. A primeira vez que a experimentei foi através de um amigo da minha mãe. Ele me ofereceu junto com a minha irmã mais nova, e nós ficamos chapadas. A partir daquele dia, minha vida entrou em espiral descendente. Aquele primeiro contato com a Verdinha me fez ficar viciada. Eu queria aquilo todos os dias. Gostava da sensação que ela me proporcionava, porque aliviava minha mente.
Eu não precisava pensar nas coisas que aconteceram comigo. Podia simplesmente fazer o que quisesse. Quando fumava um baseado, me sentia uma outra pessoa. Na verdade, eu tinha outra personalidade. No entanto, não estava subindo, e sim descendo, cada vez mais fundo. As pessoas costumam pensar: "Ah, é só um baseado, não tem problema." Mas isso não é verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, prometo que nunca teria colocado nada negativo no meu corpo. Essas coisas nunca desaparecem. É necessário orar constantemente, dizer não a si mesmo repetidamente e se manter afastado de certas coisas. Caso contrário, esses desejos ressurgem no espírito e fazem você querer voltar a fazer aquilo. Às vezes, o desejo é tão forte que você simplesmente cede para aliviá-lo. Na adolescência, a verdinha estava em todos os lugares. Era algo comum, e eu me envolvi profundamente com isso. Comecei fumando e fumando, até que, eventualmente, comecei a vender. Antes que percebesse, fui expulsa da escola, não apenas de uma escola, mas de todas as escolas públicas de Washington, D.C., por vender verdinha e brigar. Nesse ponto, minha vida estava em ruínas. O que eu faria agora? Não podia voltar para casa, porque minha mãe me expulsaria. Sem escola, sem apoio, eu só podia viver a vida que me restava. Como adolescente, comecei a experimentar muitas coisas. LSD, PCP, ácido, cogumelos, entre outros. Tudo começava com um simples comprimido. Alguém dizia: "Toma isso, você vai se sentir bem." Eu tomava, me sentia bem, e antes que percebesse, estava tomando outro e mais outro. Além disso, comecei a beber e a fumar regularmente. Eventualmente, decidi que não queria mais servir a Deus. Naquele estilo de vida, ninguém me fazia mal. Ninguém me violentava. Me fazia sentir culpada ou tirava vantagem de mim. Decidi, então, viver minha própria vida. Comecei a frequentar a biblioteca e a ler sobre bruxaria, pois descobri que tinha um dom, embora não entendesse o que ele realmente significava. Minha família dizia que eu tinha o dom de profecia, que o Senhor me revelava algo para ser dito à igreja. Eu fazia o que me diziam, sem realmente compreender o significado. Era apenas uma criança obedecendo. Porém, conforme cresci, percebi que não queria mais servir a Deus. Na minha infância, frequentar a igreja era doloroso. Eu estava machucada e infeliz, mas precisava sorrir, mesmo sofrendo. Isso me fazia sentir falsa. Eu precisava me comportar de uma forma na frente de certas pessoas para ser aceita e, em seguida, agir de outra forma para ser aceita por outras pessoas. Chegou um momento em que cansei de mudar quem eu era. Decidi que queria ser quem eu quisesse. E, de forma rebelde, dizia que seria a chefe do inferno. Esse pensamento me levou a mergulhar profundamente na bruxaria. Comecei a fazer sessões espirituais, invocações e rituais, cada vez mais envolvida. Cheguei ao ponto de querer ver pessoas sofrendo, ficando aleijadas, ou até mesmo morrendo. Era isso que me diziam que poderia acontecer, e eu acreditava. Todo mundo que se voltou contra mim, de alguma forma, tornou-se alvo do meu desejo de vingança através da bruxaria. Eu queria vê-los sofrer, queria vê-los machucados. Eu estava cheia de maldade. Era isso, simples assim. Eu tinha maldade dentro de mim. Chegou a um ponto em que comecei a me machucar. Sempre que algo acontecia, como quando minha mãe brigava comigo, ou quando eu me sentia uma pessoa ruim, achava que tinha feito algo errado e que merecia aquela dor. Então, eu ia e começava a me machucar. Depois disso, fazia outras coisas para me machucar. E, naquela época, eu estava imersa na bruxaria, porque achava que Deus não me ajudaria. Vivia uma vida envolvida com a morte. Eu era como uma morta-viva. Não procurava conhecer a Deus. Não queria saber de amor. Tudo o que eu queria era espalhar ódio e raiva. Queria sair por aí e ver algo ruim acontecer com as pessoas, porque na minha mente, acreditava que isso era possível. Minha vida começou a piorar muito rápido. Depois de alguns anos nesse caminho, acabei engravidando. Quando descobri que estava grávida, decidi voltar para a escola, porque não queria que meu filho, no futuro, dissesse: "Você não terminou o ensino médio, por que eu deveria terminar?" Além disso, não queria repetir o que minha mãe viveu. Minha mãe não conseguiu terminar o ensino médio porque engravidou de mim, mas eu queria fazer diferente. Decidi voltar para a escola para garantir que minha filha não crescesse em um ambiente semelhante ao que vivi. Voltei para a escola
e consegui me formar a tempo. Peguei meu diploma do ensino médio, tive minha filha e parecia que tudo estava indo bem. Naquele período, ainda estava envolvida com a bruxaria, mas talvez não de forma tão intensa. Eu não ia tanto à casa da irmã Ruth, ou praticava tanto, mas a bruxaria ainda fazia parte da minha vida. Tive minha filha, trabalhei no governo, casei-me, tornei-me esposa de militar e, posteriormente, entrei para as forças de segurança. Minha vida parecia estar indo muito bem. Durante minha segunda gravidez, ainda praticava bruxaria, porque queria que o pai do meu filho se apaixonasse profundamente por mim. Não queria que ele se interessasse por outras mulheres ou algo do tipo. Acreditei que, por meio da bruxaria, isso seria possível. Quando meu filho nasceu, estava no hospital e olhei para ele. Adormeci com ele nos braços e sonhei com uma dança de voodoo. Havia pessoas dançando ao redor de um homem que era o dançarino principal, e eles realizavam uma dança da morte. Quando acordei, olhei para o meu filho e pensei: você não vai morrer porque acabou de nascer. Se alguém tiver que morrer, será alguma pessoa mais velha para que uma nova vida possa vir ao mundo. Era assim que eu pensava. Levei meu filho para casa e comecei a criá-lo. Ele chorava muito. Achei que era porque ele estava mimado, pois não podia deixá-lo no berço sem que ele chorasse. Tinha que segurá-lo o tempo todo. Trabalhava muito e estava sempre cansada, mas fazia o meu melhor. Uma noite, cheguei do trabalho à meia-noite. Peguei meu filho, deixei minha filha em casa e fui para o meu quarto. Coloquei meu filho no berço ao lado do pai dele. Ouvi meu filho se mexendo, tentando se ajeitar. E depois ele finalmente pareceu adormecer. Na manhã seguinte, quando acordei, olhei para o relógio. Eram 10h38. Coloquei os pés no chão e de repente senti um calafrio, como se a morte estivesse presente. Olhei para o meu filho no berço e chamei o nome dele, mas ele não se mexeu como de costume. Peguei-o nos braços e sua cabeça tombou para trás. Sua boca estava arroxeada. Coloquei-o de volta no berço e comecei a gritar. Naquele momento, meu cunhado estava morando conosco. Ele veio correndo, olhou para o meu filho e colocou uma toalha sobre ele. Foi então que perdi o controle completamente. Comecei a gritar e, em meio ao desespero, amaldiçoei a Deus. Eu disse a Deus para me matar, porque, crescendo como uma menina na igreja, aprendi que se você amaldiçoar a Deus, você morre. Então eu quis morrer. Amaldiçoei Deus e disse que ele deveria me matar. Eu o odiava. Perguntava: por que você levou meu filho? Sem saber, naquele dia, espiritualmente, eu me destruí. Depois disso, quando voltamos do hospital e confirmaram que meu filho estava morto, foi o dia em que peguei meu primeiro cigarro e comecei a fumar. Foi também o dia em que minha irmã me deu uma bebida chamada Zumbi. A partir daquele momento, não sei explicar o que aconteceu ou quem eu era, porque eu não era mais eu mesma. No dia do funeral, ao voltarmos para casa, o pai do meu filho pediu o divórcio. Ele disse que queria ser apenas um pai independente de um filho e que não precisava mais de mim. Foi nesse momento que tudo desmoronou. Eu passei a odiar. Odiei a mim mesma e a todos ao meu redor. Culpava a todos. Não sabia como pedir ajuda. Eu só queria meu filho de volta. Não sabia o que fazer. Nunca havia passado por algo assim antes. Eu estava machucada e não podia recorrer ao meu marido para chorar no ombro dele, porque ele não queria mais estar casado comigo. Sentia que minha vida inteira havia acabado. 3 dias depois do funeral, eu estava sentada no meu sofá quando ouvi uma batida na porta. Era um primo meu. Ele entrou e foi assim que fui apresentada ao freebasing, que é o uso de coca. Naquela época chamavam de freebasing. Mais tarde, virou crack. Ele entrou, foi até a cozinha, preparou a substância, voltou e sentou-se comigo. Disse para eu experimentar. Eu respondi: você sabe que eu não faço isso. Sou da área de segurança. Eu prendo pessoas que fazem isso. Também disse que não queria substâncias, que não queria nada daquilo. Eu só queria saber por que ele não tinha ido ao funeral. Por que ele me tratou da forma como me tratou e por que meu filho teve que morrer. Eu estava completamente perdida. Ele continuava preparando a droga, sem prestar atenção ao que eu dizia. Ele insistiu para que eu experimentasse. Eu respondi novamente que não queria. Então ele disse: é por causa da sua dor. Essa única palavra, dor, me fez ceder. Tomei uma dose e nunca mais olhei para trás. A partir daquele dia, perdi minha casa, minha filha
meu emprego, minha família e a mim mesma. Comecei a andar pelas ruas procurando substâncias. Era violentada diariamente, espancada e jogada para fora de carros completamente nua. Não tinha onde morar. Dormia nas ruas até encontrar uma caixa grande, que parecia com um refrigerador, e essa caixa virou minha casa. Dormia nela todas as noites, e ninguém ousava tocar na minha caixa. Quando precisava comer, ia até os lixos nos fundos de lojas. Eu pegava comida descartada, chamada de spoiled food, comida estragada. Para mim, aquilo não parecia ruim, porque ainda estava embalada. Mas, literalmente, eu estava comendo lixo. Um dia, enquanto comia do lixo, algo me atingiu. Lembrei-me da passagem do filho pródigo, que comia comida dos porcos. Eu não estava pensando em Deus, ou em nada disso, mas essa lembrança veio à minha mente. Foi quando percebi: meu Deus, estou comendo lixo. Então, decidi tentar endireitar minha vida. Não vou entrar em detalhes sobre tudo, mas quem já usou substâncias sabe do que estou falando. Foi muito. Foi terrível. Não era nada bom. Mudei para longe, tentando recomeçar. Um dia, estava dirigindo com alguns amigos e acabamos em Virgínia. Como esposa de militar, ainda tinha direito a algumas coisas e consegui um lugar para morar. Tinha perdido tudo, mas estava tentando reconstruir minha vida, mesmo sem saber como. Finalmente, consegui um pequeno lugar para morar. Achei que estava indo bem. Trabalhava em 3 empregos. As pessoas que estavam comigo pareciam estar bem também. Mas um dia, acordei e eles haviam ido embora. Agora estou presa em um lugar onde não consigo pagar todo o aluguel porque não tenho ninguém aqui para me ajudar. Minha filha não estava comigo, pois ela estava em DC com minha madrinha. Eu deveria estar tentando colocar minha vida nos eixos, construindo algo para poder buscá-la e viver de maneira correta. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Antes que eu percebesse, comecei a vender substâncias naquele lugar, porque era fácil. Eu não tinha parado de usar. Estava apenas tentando fazer minha família acreditar que não usava tanto quanto antes, porque agora eu estava trabalhando e parecia que estava indo bem. Mas era tudo uma mentira. Chegou o ano novo, e claro, eu queria entrar no ano novo me divertindo. Então fui até o traficante de quem comprava minhas coisas. Sua esposa estava lá, e acreditem ou não, o traficante me disse que não ia me vender nada. Achei que ele estava brincando. Perguntei: "Você não vai me vender nada?" E ele respondeu: Não posso fazer isso mais, Kim." Eu fiquei confusa. Insisti: "O que há de errado com você? Tenho meu dinheiro aqui. Não quero ouvir isso. Só quero o que vim buscar." Ele então disse que nasceu na Carolina do Norte, em Fayetteville, e que foi criado na igreja. Disse: "É algo sobre você e Deus. Eu não quero que Deus me puna por isso." Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Perguntei: "Você está maluco? Isso é coisa da sua cabeça? Eu não quero ouvir sobre Deus agora." Mas ele e a esposa continuaram insistindo: "Você precisa ir à igreja, Kim. Você precisa colocar sua vida em ordem." Eu não podia acreditar. Estava muito irritada. Era como se, quando eu estava usando, pudesse ver minha mãe orando e chorando por mim. Eu chegava a ligar para ela e dizer: "Mãe, por favor, pare de orar por mim, porque você está estragando minha onda." E ela respondia agradecendo a Deus e louvando ainda mais alto, até eu desligar o telefone. Com o traficante e sua esposa dizendo para eu ir à igreja, achei aquilo surreal. Eles me deixaram beber e fumar, mas não me deram nenhuma substância. Naquela noite, fui para casa. Não sei como cheguei, mas consegui dirigir até lá. Quando acordei, não me sentia cansada, nem com fome, nem nada. A única coisa que sentia era que precisava ir à igreja. Eu pesava cerca de 40 quilos na época. Peguei meu filho pequeno e fui em direção à igreja. Estava chorando, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem parar. Eu não sabia por que estava chorando. Não conseguia controlar. A igreja ficava a apenas 2 esquinas da minha casa. Quando cheguei, uma recepcionista me cumprimentou na porta com entusiasmo. Ela estava muito feliz em me ver, enquanto eu estava com o rosto molhado de lágrimas e pedindo desculpas. Disse: "Por favor, me perdoe. Não sei por que estou chorando." Ela me convidou a entrar, ainda sorrindo. Entrei e sentei no fundo da igreja, porque estava lotada. As pessoas estavam louvando, gritando e adorando a Deus. Eu mal conseguia enxergar. Perguntei para a recepcionista se havia outro lugar onde pudesse sentar, porque não conseguia ver nada.
Ela disse que havia um lugar na segunda fileira, mas que eu precisaria segurar meu filho no colo. Aceitei. Agora imaginem, depois de 20 anos longe da igreja, vivendo nas ruas e fazendo as coisas que eu fazia, o último lugar onde eu deveria estar era na igreja. Mas, se você vai, geralmente senta no fundo, perto da porta, para sair rápido. Mas eu quis sentar na frente para enxergar melhor. Algo estava diferente. Quando chegou o momento de dar boas-vindas aos visitantes, pediram que eu me apresentasse, dissesse meu nome, quem me convidou e de qual igreja eu vinha. Meu coração disparou. Pensei, faz 20 anos que não vou à igreja. Decidi usar o nome da igreja da minha mãe. Olhei ao redor, procurando as 2 pessoas que me haviam dito para ir à igreja, o traficante e sua esposa. Mas eles não estavam lá. As lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto. Quando chegou minha vez de falar, não consegui me segurar. Estava soluçando. Disse: "Desculpe, não sei por que estou chorando. Me perdoem." Consegui dizer meu nome, Kim, e mencionar a igreja da minha mãe, mas continuei chorando, sem controle. Então, o homem que estava no pódio naquele momento disse: "Moça, vem aqui." Eu respondi: "Eu?" E ele disse: "Sim." Decidi obedecer, porque fui criada com o ensinamento de que não se brinca na igreja. Levantei-me e fui até ele. Ele disse: "O Espírito Santo está sobre você, e Deus está dizendo que é hora de entregar tudo." Eu respondi: "Você não entende. Eu amaldiçoei Deus. Meu filho morreu, estive nas ruas, sou uma viciada. Fiz tantas coisas que Deus nem olha mais para mim. Estou dizendo que quando sair daqui, vou para casa usar mais, vou fazer isso e aquilo." Continuei falando, mas ele não prestava atenção. Antes que eu percebesse, ele chamou os anciãos, os ministros e os evangelistas. Todos se reuniram ao meu redor e formaram um círculo. Alguém segurou meu estômago e começou a sacudi-lo. Uma mulher estava lá com um rolo de papel toalha. Achei que estava vomitando porque tinha ressaca, e ela continuava limpando com o papel, amassando e jogando no lixo. Eu tentava observar o que todos estavam fazendo, mas ao mesmo tempo, continuava dizendo a mim mesma que não queria me salvar porque não queria ser hipócrita. Quando terminaram, o homem responsável perguntou: "Há algo que você gostaria de dizer a todos?" Respondi: "Não sei, acho que me sinto limpa." Imediatamente, a igreja voltou a explodir em louvor, com pessoas gritando e adorando novamente. Lembro-me de ouvir que haveria uma lavagem de pés às 4 da tarde e estudos bíblicos na quarta-feira. Quando o culto acabou, fui correndo para descer buscar minha filha. Era ano novo, e as crianças estavam voltando às aulas. Assim que entrei na casa da minha mãe para pegar minha filha, minha mãe começou a gritar e louvar a Deus, dizendo: "Você mudou? É isso? Deus a mudou." Perguntei o que ela estava falando, e ela respondeu: "Você foi transformada. Deus a libertou. Consigo ver no seu rosto." Fui até o espelho para olhar meu rosto, mas não vi nada diferente. Continuei dizendo para ela: "Não fui salva, foi apenas uma bênção." Mas estava intrigada, tentando entender como ela sabia que eu tinha ido à igreja. Peguei minha filha, entrei no carro e voltei direto para a igreja, para a lavagem de pés. Não sei porquê, mas fui. Poucas pessoas estavam lá e lavaram meus pés. Depois, me disseram para voltar na quarta-feira para o estudo bíblico. Respondi que talvez voltasse. No domingo, voltei para casa, sentei-me, e naquela noite usei substâncias, bebi e fumei, como sempre fazia. Na segunda-feira, repeti tudo. Na terça-feira, enquanto estava fazendo as mesmas coisas, disse ao meu marido da época: "Eu fui salva no domingo." Ele começou a rir e perguntou: "Como você foi salva se ainda está fazendo tudo isso?" Respondi: "Não sei, mas fui." Levantei-me, fui para o quarto e peguei o maço com 2 cigarros restantes. Amassei-os e disse: "Deus, se o Senhor fez isso, então tire isso de mim." Joguei o maço no lixo. Na quarta-feira, fui ao estudo bíblico. Quando cheguei, descobri que a pastora era uma mulher. Assim que me viu, ela me chamou para a frente. Pensei: lá vamos nós de novo. Ela disse: "Não peguei seu nome. Tenho orado para que você volte, porque o Senhor me disse para lhe dizer: pare de tentar, já está feito." Comecei a gritar e chorar, perguntando como ela sabia. Contei sobre minha conversa com Deus na noite anterior, sobre os cigarros. Ela respondeu: "Já está feito." Naquele dia, recebi e acreditei. Foi feito.
Meu rehab não foi em um centro de reabilitação, embora eu tivesse frequentado alguns e sido expulsa, mas na igreja. Deus me libertou instantaneamente. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia havia anos, e parei naquele momento. Nunca mais fumei desde 1993. Parece inacreditável, mas aconteceu. Eu usava substâncias, e minha preferência era coca e crack. Sempre buscava estimulantes. Misturava tudo e injetava. Não há razão para eu ainda estar aqui, mas tudo isso desapareceu. Bebia cisco. Precisava de 2 ou 3 antes de conseguir dormir. Hoje em dia, nem vendem mais, porque era como crack líquido, mas Deus me libertou completamente. Não vou dar nenhum prazer ao diabo com nada, mas quero que vocês saibam que, quando digo que usava substâncias, era para valer. Quando digo que usava, eu usava. Preciso contar tudo o que usei? Não. Mas o que vou dizer é que não se deve brincar com isso, porque não é brincadeira. Essas coisas podem voltar, mesmo que eu tenha sido liberta desde 1º de janeiro de 1993, que considero meu novo aniversário. Não tem sido fácil, não vou mentir, mas tem valido a pena, porque não sou mais quem eu era. É bom acordar na minha própria casa, na minha própria cama, sem sentir vontade de usar. É bom não precisar sair pela rua procurando. Não é brincadeira, é um espírito, e não está de brincadeira com você. Não importa a sua idade ou o que você já passou. Eu tinha 12 ou 13 anos quando fui apresentada à Verdinha. Aquela semente foi uma semente ruim que foi plantada em mim naquele dia. Eu não tinha ideia de que, mais tarde, essa semente iria germinar e me fazer desejar coisas que eu nem sabia que existiam. Por causa de uma coisa pequena que coloquei dentro de mim, abriu-se a porta para todos os tipos de substâncias, bebidas e pessoas. Tudo isso entrou na minha vida, e eu só posso agradecer a Deus por estar aqui para contar essa história. Talvez não tenha contado tudo detalhadamente, mas estou dizendo algo que pode ajudar você agora. Sei como é acordar com a necessidade de usar algo. Como você para esse desejo? Ore para que não caia. Eu costumava dizer, não vou dizer que nunca farei isso, mas vou orar para que não faça. Quando acordei e encontrei meu filho morto, foi quando minha vida começou a desmoronar. Quando amaldiçoei Deus e disse que não queria mais viver, foi o ponto em que minha vida começou a cair. Mas Deus nunca me abandonou. Eu o abandonei, mas Ele nunca me deixou. Eu não sou perfeita. Ainda há muitas coisas das quais quero ser liberta, mas tudo no tempo de Deus. Quando tento no meu tempo, as coisas não saem bem. Mas, quando é no tempo de Deus, essas coisas nunca voltam. Agradeço a Ele porque não sou mais quem eu era. Não pareço mais aquela pessoa. Contei a vocês sobre minha infância, a perda do meu filho, o que passei com as substâncias e, finalmente, sobre como entreguei minha vida a Deus e me tornei uma nova pessoa. Deixei tudo isso para trás e agora luto por Deus, querendo que todos conheçam Jesus. Em um evento chamado Testemunho para Jesus, compartilhei parte da minha história. Quando estava voltando para casa, minha filha, que tinha cerca de 13 anos na época, estava no carro comigo. Ela disse, "Mãe, você deveria escrever um livro." Perguntei por quê, e ela respondeu, "Porque sua história é muito interessante. Acho que pode ajudar muitas pessoas." No início, não queria aceitar porque não queria que minha filha soubesse tudo o que eu tinha feito. Mas ela aceitou minha história e insistiu que eu escrevesse. Quando perguntei qual seria o título, ela sugeriu, Do Crack a Cristo. Foi assim que o livro nasceu, em 1996. Quando perguntei onde ela tinha conseguido esse nome, ela respondeu, "Não sei, simplesmente veio à minha mente. Eu sabia que era Deus." Comecei a escrever o livro. Esta é a 3ª versão, porque na primeira não quis contar tudo, e na segunda, ainda deixei coisas de fora. Na 3ª, Deus me disse para incluir mais detalhes, e assim fiz. Mesmo servindo a Deus, testemunhando e ajudando pessoas a se libertarem das substâncias, o diabo ainda tenta. Ele quer me destruir mais do que nunca. Mas Deus tem sido fiel. Fui a primeira mulher afro-americana a abrir um salão de beleza para os fuzileiros navais em Quantico, um lugar onde antes só havia barbearias para homens. Deus me permitiu abrir esse negócio e também me deu a licença para ser instrutora de manicure. As coisas estavam acontecendo de uma forma que eu nunca imaginei, ou sonhei que pudesse acontecer. Tudo estava indo bem, e eu estava feliz por Jesus.
Então descobri que tinha lúpus, depois que tinha sarcoidose. Meu corpo começou a se deteriorar rapidamente. Fiquei cada vez mais doente. Passei por 2 cirurgias abertas nos pulmões e tive 2 embolias pulmonares. Começaram a me medicar novamente, mas agora eram drogas prescritas. O diabo mudou sua estratégia. Em vez de substâncias da rua, agora eram remédios controlados. Comecei a receber injeções de morfina, Demerol e fentanil, entre outros. Essas substâncias reativaram tudo o que eu achava que estava morto em mim. Comecei a ter visões de demônios, espíritos e figuras estranhas. Gritava e chorava porque, um dia, vi o enfermeiro entrar no quarto acompanhado por 7 figuras de manto preto, como sombras de anjos da morte. Eu gritava: "Os anjos da morte vieram me levar." Quando a equipe entrou no quarto para tentar me acalmar, eu dizia: "Vocês não entendem, ele é o diabo." Minha amiga, a senhora Browndale, me acompanhou durante tudo isso. Ela dizia: "Fique quieta, vão pensar que você está louca e vão te levar para o setor psiquiátrico." Eu respondia: "Isso é um espírito." Mas ninguém acreditava. Pouco depois fui transferida para o hospital de Fairfax e colocada na ala psiquiátrica porque acreditavam que eu tinha esquizofrenia ou PTSD. Hoje, sei que muitas pessoas podem se sentir como eu me senti. Parece impossível superar. Você pode passar 30 dias se sentindo bem, mas com Deus, você pode fazer qualquer coisa. Em 2019, passei por outra cirurgia por causa de algo que foi implantado em mim em 2014 e deveria ter sido removido em 6 meses. Esse dispositivo se deslocou para minha artéria principal e os médicos disseram que eu poderia morrer a qualquer momento. Mesmo assim, decidi enterrar minha irmã de criação antes de fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita, mas durante o procedimento tive um derrame na medula espinhal. Quando acordei, não sentia minhas pernas. 2 mulheres da igreja estavam comigo. O que deveria ser um procedimento simples se transformou em 3 meses de internação e reabilitação para reaprender a usar uma cadeira de rodas. Minhas pernas estavam tão inchadas que eu não conseguia nem ver minhas unhas dos pés. Foi difícil. Eu comecei a orar e pedi a Deus que me perdoasse por permitir que o inimigo colocasse na minha mente a ideia de que eu estava paralisada. Eu disse: "Não sou paralisada. Esta batalha não é minha, é do Senhor." No dia seguinte, decidi que iria andar. Declarei: "Vou andar hoje." O Espírito Santo me disse: 2020 é o ano da sua fé. Levante-se e ande." Uma das mulheres da igreja começou a me gravar enquanto eu praticava com a cadeira de rodas. Quando os terapeutas chegaram, eu disse: "Hoje vou andar." Repetia isso todos os dias, mantendo o bom humor, porque sempre fui engraçada. Eu não queria falar sobre mim. Não queria que as pessoas soubessem que eu não conseguia andar, então mantinha todos rindo, fazendo piadas. Mas, em um determinado dia, eu disse que iria andar. Peguei a cadeira de rodas e comecei a me deslocar para a terapia. Eles não empurram você, fazem com que você faça tudo sozinho. Enquanto virava a esquina, ouvi uma harpa, meu instrumento favorito. Uma mulher estava tocando Amazing Grace na harpa, enquanto o marido dela tocava violão ao lado. Minha amiga estava filmando e eu disse: "Eu disse que vou andar hoje. Vou andar hoje." Ver aquela harpa me fez sentir que Deus estava ali. A harpa é um instrumento de cura, e isso me deu a confirmação de que eu estava curada. Foi o que Davi fez para o rei. Ele tocava para acalmá-lo. Era como um remédio. Quando cheguei na terapia, algo foi filmado. Eu não tinha andado ainda, mas movi minha perna para tocar no que a terapeuta pediu. Então ela disse: "Vamos tentar outra coisa. Talvez eu me meta em problemas, mas vamos fazer." Ela me levou para os degraus. Começamos com degraus de 10 centímetros. Fiquei ali até conseguir. Antes que percebesse, eu tinha subido os degraus. Quando cheguei ao topo, me senti como Rocky Balboa. Eu estava chorando e disse: "Vocês precisam de um sino aqui." Comecei a agradecer a Deus. Olhei para as pessoas na terapia e disse: "Vocês também vão conseguir. Se ele fez por mim, vai fazer por vocês. Assistam." Todos estavam chorando e felizes. Eu também estava. Não precisei ir para um asilo nem morar com minha filha. Eles estavam preparando rampas para mim, mas eu não conseguia aceitar. Pedi desculpas a Deus, e tudo começou a dar certo. Quando saí da reabilitação, não foi em uma cadeira de rodas, mas com um andador. Agora estou andando,
E Deus é tão bom. Mandaram um terapeuta para me ajudar a fortalecer as pernas com natação. Hoje, estou andando. Parem de repetir o que os médicos dizem. Não aceitem isso. Orem e peçam a Deus para perdoar vocês por acreditarem na mentira. Então, levantem e façam. Você pode fazer qualquer coisa com Cristo. Muitas vezes, nos colocamos em situações em que achamos que não podemos, mas isso é preguiça e conformismo. Eu percebi, desde o primeiro dia, que me sentia rejeitada. Quando nasci, não fui para casa com minha mãe, mas com outra pessoa. Sempre que alguém entrava na minha vida, acabava indo embora. Cada vez que me senti rejeitada, fiz algo para ser notada. Isso estava conectado desde a infância. A única forma de me livrar disso foi me conectar com Deus. Quem é Jesus para mim? Ele é meu Senhor e Salvador. Ele é meu tudo, minha vida, meu sustento. Para quem está ouvindo meu testemunho agora, minha mensagem é: nunca desista. Não pare de acreditar que você pode ser quem Deus o chamou para ser. Continue acreditando, recebendo e declarando, independentemente de como as coisas pareçam. Vai se cumprir. Deus não é um Deus que mente. Pare de ouvir as vozes que dizem que você não é salvo ou não é bom o suficiente. Seja quem Deus o chamou para ser. Ele não vai fazer com você da mesma forma que fez comigo, e não vai fazer comigo da mesma forma que fez com você. Solte e deixe Deus agir. Entre em um relacionamento de oração com Ele. Ele fala. Você vai ouvir, suavemente, e saberá que é a coisa certa a fazer. E se quiser ouvir mais claramente, abra sua Bíblia. Ele falará diretamente com você. Depois de ouvir um testemunho tão poderoso, você pode estar se perguntando como aplicar essas revelações em sua própria vida. Que passo você pode dar hoje para começar uma transformação verdadeira? Como você pode usar o que aprendeu para melhorar não só a sua vida, mas também a de quem está ao seu redor? Reflita sobre essas questões e tome uma decisão que marque o início de sua nova jornada. E então, que mudança você está disposto a fazer hoje para se aproximar mais de Deus? Compartilhe nos comentários sua decisão ou uma experiência pessoal que ressoou com o que foi compartilhado hoje. Seu testemunho pode ser o encorajamento que alguém precisa para também mudar de vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo conteúdo que fortalece sua fé e sua caminhada espiritual. Estamos juntos nesta jornada de crescimento e transformação. O que me importava era descobrir a verdade, porque eu pensava que isso era real. Eles estavam me dizendo verdades. E se era isso que eu deveria fazer? Eles me diziam coisas como: ei, você está destinado a ser um feiticeiro, isso vem dos seus ancestrais, sua bisavó era uma bruxa. E me diziam todas essas coisas só para me fazer acreditar, porque o diabo queria me usar. Decidi que iria à praia e clamar por quem quer que fosse o poder superior. Não conhecia a Bíblia, não sabia de nada, apenas fui lá, chorando profusamente, gritando: quem é você? Qual é o propósito da vida? Quem é você? Qual é o propósito de tudo isso? Preciso saber. E enquanto gritava, ouvi uma voz dizer: vou te mostrar agora. Fui literalmente derrubado no chão. Enrolei-me em posição fetal, tremendo, manifestando demônios, chorando profusamente, tossindo, sentindo como se algo estivesse saindo de mim. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.